Atenção, esse vídeo foi criado com um intuito de caráter e preservação histórica e militar. Os relatos e os indivíduos relatados nesse vídeo são baseados em fatos reais e usam como base acontecimentos ocultados historicamente que estão sendo tornados públicos após décadas sendo classificados por governos autoritários e corruptos. A guerra no mar entre 1914 e 1919 se deu principalmente entre duas grandes esquadras, a Marinha Real Britânica e a Marinha Imperial Alemã, e aconteceu nos grandes oceanos do mundo. Essa guerra também viu a introdução de armas que revolucionaram as táticas navais. Em tempos de guerra, a Marinha tem dois objetivos: destruir a frota de guerra do inimigo e interromper a comunicação marítima. Os dois países entraram na guerra em 1914 com esses objetivos. Atualmente, as principais marinhas tendem a ser formadas em torno dos porta-aviões. Em 1914, eram os cruzadores de guerra que comandavam a formação. Eram o maior tipo de navio de guerra flutuante e tinham os maiores canhões. Entretanto, o cruzador de guerra tinha passado por uma grande mudança antes de 1914. Na virada do século, este tipo de cruzador de guerra tinha canhões de tamanhos diferentes, basicamente os de 4,12 polegadas nas torres principais com canhões menores dos dois lados. O objetivo era ele poder atacar simultaneamente e de todos os ângulos diferentes tipos de navios de guerra. A vitória devastadora da marinha japonesa sobre os russos no Estreito de Tsushima durante a guerra particular entre 1904 e 1905 mostrou que foram os canhões de maior calibre que causaram o dano. Isso resultou no desenvolvimento do maior de todos os canhões de cruzadores de guerra, o Dreadnought, assim chamado por ter sido usado primeiro por um navio britânico com esse nome. Esse navio tinha 10 canhões de 12 polegadas, com armas um pouco mais leves para uma defesa próxima. O volume de explosivos que ele podia disparar fez com que, da noite para o dia, os outros cruzadores de guerra ficassem obsoletos. Os alemães, ávidos por ter uma marinha tão forte quanto a britânica, mergulharam no intenso programa de construção de navios. Assim começou a chamada corrida Dreadnought, uma corrida armamentista que levou a uma crescente tensão entre os dois países. Em 1914, os alemães tinham uma frota de 13 cruzadores de guerra do tipo Dreadnought contra os 21 da Marinha Real. Outras marinhas também construíram Dreadnoughts. Em 1914, os Estados Unidos da América e a França tinham 10 cada um, a Rússia e o Japão 6 e a Itália 4. O tamanho dos canhões também aumentou, passando das 12 polegadas do original HMS Dreadnought para os canhões grandes de 15 polegadas do HMS Queen Elizabeth, que entrou no serviço britânico às vésperas da guerra.
Seus canhões tinham um alcance de mais de 8 milhas, 3 vezes mais que os pré-dreadnoughts. Mesmo assim, as batalhas navais ainda estavam limitadas ao alcance dos instrumentos ópticos, e isso permaneceria durante toda a guerra. O Queen Elizabeth também foi importante, pois foi um dos primeiros navios de guerra a usar óleo cru no lugar de carvão. Isso lhe possibilitava um alcance maior. Apoiando os cruzadores de guerra estavam os cruzadores que desempenhavam 2 papéis. Eram os batedores das esquadras e também tinham que proteger os cruzadores de guerra dos ataques dos torpedos que vinham dos destroyers. O Dreadnought tinha uma velocidade consideravelmente maior que a do antigo cruzador de guerra. Por isso, ele ultrapassou os cruzadores existentes. A Grã-Bretanha, entretanto, em 1908, lançou uma nova categoria de navio, o cruzador pesado, rápido e com canhões ligeiramente menos potentes que o Dreadnought. No intuito de alcançar grandes velocidades, algumas blindagens de proteção foram sacrificadas, mas não nas versões alemãs, também conhecidas como cruzadores blindados ou couraçados. Foi um sacrifício do qual a Grã-Bretanha mais tarde se arrependeria. Mas os cruzadores pesados eram de construção cara e, especialmente para a Grã-Bretanha, cuja marinha se espalhava em todos os oceanos, havia necessidade de um navio que dominasse os mares mais remotos. Consequentemente, foi desenvolvido o cruzador leve, junto com o cruzador pesado. Mais uma vez, outras marinhas seguiram esta tendência. Uma arma naval desenvolvida durante a segunda metade do século XIX foi o torpedo. Por volta de 1880, os pequenos torpedeiros capazes de grandes velocidades entraram em serviço para lançar essa arma. No intuito de proteger os principais navios dessa ameaça, foi introduzido o contra-torpedeiro. Este tornou-se o terceiro elemento principal das frotas de guerra e logo assumiu também outros papéis, incluindo o reconhecimento de área e o lançamento de torpedos também. Os torpedos tinham um alcance teórico de mais de 5 milhas, mas em geral eram lançados de uma distância de quase 1000 metros do alvo para que tivessem grande chance de atingi-lo. A outra ameaça aos navios, além dos canhões e torpedos, era a mina. Em seu conceito moderno, ela foi usada pela primeira vez pelos russos em 1855 durante a Guerra da Crimeia. Em 1914, o tipo padrão tinha pontas, que se atingidas por um navio, detonariam a carga explosiva. As minas podiam ser colocadas por submarinos ou navios de superfície. Para detectar minas, entraram em serviço os caça-minas. No início, eles com frequência eram disfarçados de pequenas traineiras, que operavam aos pares com um cabo entre si para separar a mina de sua amarração. Uma vez feito isso, a mina era destruída por tiros de rifle. No despertar da guerra em 1914, as frotas opostas dispunham de suas bases de guerra. A Marinha Real, ainda maior do mundo, tinha 2 frotas. A grande frota em Scapa Flow, nas Ilhas Orkney, e a frota mediterrânea baseada em Malta. Ela também tinha esquadras nas Índias Ocidentais e no Atlântico Sul e podia contar com as pequenas marinhas da Nova Zelândia e da Austrália. Os franceses fizeram um acordo com seu aliado britânico de concentrar-se no Mediterrâneo, usando sua base em Toulon. Isso possibilitou a Grã-Bretanha reforçar sua frota em suas águas territoriais contra a frota oceânica alemã, baseada em Kiel e Wilhelmshaven. No Mediterrâneo, a marinha austro-húngara estava baseada na entrada do Adriático, mas seus navios tinham que passar pelo Estreito de Otranto, que era fácil de bloquear.
A mesma situação ocorreu no Mar Negro, onde a saída para os navios russos só podia ser via Dardanelos, controlados pela Turquia. Dentro do Mar Negro, entretanto, a frota sobrepujava completamente a turca. A Rússia também tinha outra frota no Báltico, mas suas atividades eram severamente restritas pela presença alemã. Os alemães também tinham uma esquadra no Extremo Oriente, baseada em sua pequena colônia chinesa de Tsingtao. Essa, porém, tinha que enfrentar a poderosa frota de outro aliado da Grã-Bretanha, o Japão, cuja maioria de navios tinha sido construída naquele país. O plano da Grã-Bretanha era reter a frota oceânica alemã no Mar do Norte, bloqueando o Estreito de Dover e usando os destroyers da grande frota para patrulhar desde as ilhas Orkneys até a costa norueguesa. A frota britânica também ampliou sua cobertura da costa do Báltico para tentar retirar a frota oceânica alemã do porto. Mas, em princípio, os alemães não morderam a isca, embora navios individuais passassem pelas patrulhas britânicas para colocar minas. Os alemães também enviaram submarinos para manter uma vigilância sobre a grande frota, caso ela deixasse o porto. Da mesma forma, a Grã-Bretanha enviou submarinos para o Báltico. Houve um grande número de pequenos embates no Mar do Norte que culminaram no ataque de um destroyer e um cruzador leve britânicos em Heligoland, no final de agosto. Neste episódio, os alemães perderam 3 cruzadores leves e um destroyer foi afundado. Longe de suas águas territoriais, os alemães tinham um certo número de navios no despertar da guerra. 2 deles eram os cruzadores Goeben e o Breslan. Eles tinham ordens de bombardear Argel para interromper a passagem das tropas coloniais francesas para a França. Então receberam ordens de ir direto para a Turquia. Mas mesmo assim, seu comandante bombardeou Argel em 4 de agosto bem cedo e depois partiu para enfrentar as frotas britânica e francesa. O que era possível para seus navios devido à fraca coordenação entre a Grã-Bretanha e a França e a hesitação entre os comandantes navais. A chegada desses navios em Constantinopla foi apenas para promover os esforços alemães de pré-guerra para atrair a Turquia para o seu lado. Esforços estes que incluíam uma visita do Kaiser, visto aqui com oficiais turcos. A mais significante força naval alemã de todos os mares era a esquadra do Extremo Oriente sob o comando do almirante Graf von Spee. Um de seus navios, o cruzador leve Emden, foi mandado para o Oceano Índico para manter a pressão nos primeiros meses de guerra. Durante sua viagem, ele afundou um cruzador russo, um destroyer francês e 16 navios mercantes antes de ser surpreendido e afundado nas Ilhas Cocos por este cruzador da Marinha Australiana, o Sydney. O restante da esquadra do Oriente Médio recebeu ordens de interromper o comércio aliado no Pacífico. Von Spee navegou para a América do Sul, provocando o caos nas rotas comerciais. Uma esquadra britânica baseada nas Ilhas Falkland o encontrou em 1º de novembro na costa chilena. 2 de seus navios, estes cruzadores mais antigos, o Monmouth e o Good Hope, foram afundados. Os britânicos vingaram-se quando o almirante Sturdy, com 2 cruzadores pesados modernos, destruiu os alemães, que agiam nas Falkland, no início de dezembro. De volta ao Mar do Norte, os alemães adotaram uma nova tática de provocação, bombardeando balneários na costa leste inglesa.
Esta foi a primeira vez em mais de um século que civis foram mortos em solo britânico como resultado de uma ação inimiga. Em janeiro de 1915, entretanto, houve um conflito sério no Mar do Norte, em Dogger Bank. Interceptando sinais de rádio alemães, o almirante Beatty e sua primeira frota de cruzadores com 5 cruzadores pesados deteve e cercou 4 navios alemães. A nau capitânia de Beatty, o HMS Lion, foi atingido várias vezes e seriamente danificado, mas o cruzador pesado alemão Seydlitz teve 2 torres destruídas. Pior, o Blücher foi muito atacado e ficou mais lento. Ele foi então cercado por 4 navios britânicos que o afundaram junto com aproximadamente 800 homens de sua tripulação. O plano de mandar uma expedição aos Dardanelos foi encabeçado pela Marinha Real, especialmente com Winston Churchill, o primeiro-ministro. O plano final era apoiar a Rússia contra a Turquia, forçando a entrada no Mar Negro e ameaçando Constantinopla. Uma força militar foi reunida. Nesse meio tempo, em meados de fevereiro de 1915, navios britânicos e franceses começaram a subjugar as forças turcas, que guardavam os Narrows. O mau tempo e as minas, entretanto, dificultaram as operações, sendo as últimas responsáveis pela perda de 3 cruzadores de guerra e um grande número de outros navios seriamente danificados. Traineiras mandadas para localizar as minas também sofreram com o fogo dos fortes. Embora os próprios fortes tenham silenciado, as minas foram consideradas muito perigosas para se arriscar qualquer navio importante, e os desembarques aconteceram no Mediterrâneo, na ponta dos Dardanelos. Em 25 de abril, as tropas desembarcaram dos mais leves e de um navio transformado, o River Clyde. Eram soldados britânicos, franceses, australianos e neozelandeses. Os 2 últimos países ficaram conhecidos como ANZACs, abreviatura para a Unidade dos Exércitos Australiano e Neozelandês. Uma expedição que tinha começado com grandes esperanças, logo tornou-se um sangrento impasse. Desembarques posteriores foram feitos em junho, mas sem nenhum resultado decisivo. Tropas adicionais foram enviadas da Grã-Bretanha, mas mesmo assim permanecia um impasse, com um crescente aumento de vítimas devido à ação do inimigo e de doenças. Os navios de guerra de apoio fizeram o possível para ajudar bombardeando as posições turcas, mas foram incapazes de influenciar diretamente a batalha em terra. Finalmente, em janeiro de 1916, as tropas desocuparam a área, talvez a operação mais bem sucedida em toda a campanha, sem nenhuma perda humana. Em outro lugar, no Mediterrâneo, em maio de 1915, os italianos entraram na guerra, ajudando a manter a esquadra austro-húngara intensamente retida no norte do Adriático. A esquadra italiana fez alguns bombardeios na costa dos Balcãs, que em grande parte era mantida pelos austríacos. Embora causassem muito dano, tinham pouco efeito sobre as operações na região. Submarinos alemães e austríacos conseguiam com frequência entrar furtivamente no Mediterrâneo, apesar dos esforços aliados para impedi-los. Navios de superfície também tentavam fazer o mesmo, nem sempre conseguiam. Em 10 de junho de 1918, um torpedeiro italiano atacou com sucesso o cruzador de guerra austríaco St. Stephen. A tripulação parecia paralisada pelos resultados deste desastre repentino. Muitos não conseguiram sair do navio em tempo e afundaram com ele. Em janeiro de 1916, um novo comandante, o almirante Reinhard von Scheer, assumiu a frota oceânica alemã.
Ele recomeçou os ataques na costa leste inglesa. Então, depois dos alemães cancelarem sua ilimitada campanha de submarinos no início de maio por medo de provocar a entrada norte-americana na guerra, o almirante armou um plano projetado para aprisionar e destruir elementos da grande esquadra britânica. Isso fez com que os cruzadores pesados patrulhassem principalmente a costa norueguesa para tentar retirar os cruzadores pesados do almirante Beatty de sua base em Rosyth. Os dreadnoughts alemães os destruiriam então, antes que o corpo principal da grande esquadra sob o comando de Sergeant Jellicoe pudesse chegar de Scapa Flow. Jellicoe soube por um sinal de rádio interceptado que os alemães estavam prontos para a ação e decidiu antecipar-se e surpreender sua esquadra no mar em 30 de maio de 1916. A grande esquadra estava bastante fortalecida, com 24 cruzadores de guerra modernos. Jellicoe ordenou que Beatty se encontrasse com ele na tarde seguinte. Beatty zarpou de sua base no estuário de Forth com 6 cruzadores pesados e uma esquadra de apoio composta de um cruzador de guerra, mais cruzadores escolta e destroyers. Significativamente observando os submarinos, não se imaginava que a frota inteira estava no mar. Os alemães zarparam nas primeiras horas da manhã do dia 31 com 5 cruzadores pesados do almirante Ripper, 50 milhas à frente do corpo principal da frota de 16 cruzadores de guerra modernos. Ao raiar do dia 31, as duas esquadras estavam no mar, em rota de colisão. Nenhum lado nem o outro estava completamente preparado para o que estava fazendo. Beatty chegou primeiro ao encontro e avistou os navios de Ripper. Eles se aproximaram com uma velocidade combinada de 50 milhas por hora e abriram fogo. Logo tornou-se claro que a artilharia alemã era superior, graças principalmente a seu telêmetro estereoscópico. 4 dos 6 cruzadores de guerra de Beatty foram seriamente atingidos, com um deles explodindo e afundando depois que um projétil entrou no depósito de munições. Os navios de apoio a Beatty chegaram e começaram a atacar Ripper, cujos navios continuaram a agir da mesma maneira, afundando mais um cruzador pesado. Os dois lados lançaram torpedos de seus destroyers, mas nenhum nem outro foi capaz de alcançar a principal linha de batalha. Vislumbrando o corpo principal alemão, Beatty terminou esta primeira fase que ficaria conhecida como a Batalha de Jutland, retirando-se para o norte em direção a Jellicoe e a esquadra britânica principal. Von Scheer, sem saber que Jellicoe estava se aproximando com 24 cruzadores de guerra contra os seus 16, seguiu Beatty. Beatty tentou avisar Jellicoe da posição alemã, mas no início seus sinais foram mal interpretados. Às 6:30 da tarde, quando Jellicoe se conscientizou da presença alemã, alterou o curso para tentar retirar Von Scheer de sua base. Von Scheer percebeu e retornou. Dirigiu-se para o sul na crescente escuridão, perseguido pela frota britânica num curso paralelo. Esta última e crítica fase da Batalha de Jutland representa apenas menos de 90 minutos de manobras complicadas e pesadas trocas de tiros. Quando Von Scheer inicialmente confrontou-se com Jellicoe, sua inferioridade numérica rapidamente começou a aparecer, apesar da superioridade alemã nas técnicas de artilharia. E foi isso que o fez voltar mais cedo. Num certo ponto, ele foi obrigado a enviar seus destroyers, esperando que a ameaça de seus torpedos fizesse com que Jellicoe retrocedesse. Isso foi parcialmente bem sucedido. Quando Jellicoe recomeçou a perseguição, Von Scheer já estava quase fora de alcance.
A luz fraca também fazia com que a artilharia precisa enfrentasse dificuldades. É importante lembrar que, nesta época, não existia o radar, que só seria introduzido mais de 20 anos depois. Assim, o olho humano era a única maneira de localizar alvos. Essa era a dificuldade da noite, e as marinhas, por esse motivo, não davam muita importância à artilharia noturna. Mesmo assim, a Grã-Bretanha continuou a atirar a longa distância, com poucos acertos, embora tenham afundado 2 cruzadores leves e perdido um dos seus. Jellicoe também, numa última tentativa desesperada de causar danos sérios a seu oponente, mandou seus destroyers. Eles afundaram o cruzador de guerra Dreadnought, o Pullman, e outro navio alemão foi danificado por um campo minado colocado pelos britânicos. No amanhecer de 1º de junho, os alemães aproximavam-se do porto com a certeza de que tinham escapado da Grã-Bretanha. A grande esquadra britânica também voltou para casa, acreditando ter conseguido uma vitória tática. Jellicoe, entretanto, estava bem consciente de que falhara em destruir a frota oceânica alemã e também de que a perda de 3 de seus cruzadores pesados e 3 de seus cruzadores tinha sido substancialmente maior que a perda alemã. Deixando de lado a superior artilharia alemã, essas perdas revelaram-se falhas básicas no projeto dos navios britânicos, em particular, sua proteção blindada, que não era grossa o suficiente, e não havia meios de isolar as partes perigosas do navio, como o depósito de munição. Jellicoe logo enfrentou a crítica de que deixara de aproveitar uma oportunidade de ouro para destruir a frota de guerra inimiga. Mas quando a grande frota ancorou, ele estava convencido de que Foncher logo tentaria outra vez e que a Marinha Real seria capaz de ter um sucesso decisivo. O resultado total da Batalha de Jutland pode não ter sido bem definido na época, mas a grande frota britânica não teve que esperar muito para que Foncher e a frota oceânica alemã se aventurassem para fora do porto outra vez. Parecia que o segundo turno da ansiosamente antecipada ação da frota estava perto de acontecer. Em agosto de 1916, os alemães fizeram outra incursão, mas desta vez a ação ficou longe da intensidade de Jutland, apesar de Foncher quase ter sido apanhado. Mais uma vez, ele conseguiu escapar. A frota oceânica alemã voltou ao porto e teve que permanecer lá durante os 2 anos seguintes, sem nenhuma outra tentativa de saída. Mas enquanto a espera entre as duas frotas acontecia, uma outra arma naval começava a revolucionar a guerra no mar. Em 1914, o conceito de um navio de guerra submarino já existia há mais de 3 séculos. Este é um projeto de um submarino holandês do século XVII. O primeiro submarino moderno verdadeiro foi projetado por um norte-americano, John Holland. Seu Holland III, com uma tripulação de 7 homens e um único tubo para torpedos na proa, entrou para o Serviço Naval dos Estados Unidos em 1903. Na explosão da Grande Guerra na Europa, os submarinos norte-americanos tinham crescido em tamanho, tendo 4 tubos para torpedos e uma tripulação de mais de 20 homens. Outras marinhas inicialmente compraram o barco Holland, mas depois desenvolveram seus próprios submarinos. Em 1914, estes estavam disseminados e disponíveis em números consideráveis. Quando a guerra começou, a Grã-Bretanha tinha cerca de 70 submarinos em serviço. Em oposição, havia 37 alemães. As marinhas de 1914 viram que os submarinos serviam para o reconhecimento, colocação de minas e, sobretudo, para afundar navios de guerra de superfície. O submarino encontrava seu alvo através do periscópio,
lançava seus torpedos e depois mergulhava fundo para escapar. Um típico submarino de 1914 é este Classe B britânico. Sua tripulação era de 15 homens e tinha 2 tubos para torpedos na proa. No entanto, ele só podia transportar 4 torpedos. Em contraste, um submarino dos anos 90 tem 8 tubos e pode transportar cerca de 30 torpedos. O submarino Classe B era capaz de alcançar uma velocidade de superfície de 12 nós, cerca de 14 milhas por hora, e tinha um alcance de 1000 milhas. Quando submerso, era movido por baterias elétricas. A necessidade de recarregá-las significava que o tempo que ele podia ficar submerso estava estritamente limitado a cerca de 12 horas. Em contraste, o submarino moderno movido a energia nuclear pode permanecer submerso durante semanas seguidas. O potencial do submarino foi completamente demonstrado em 22 de setembro de 1914, quando um único submarino afundou 3 antigos cruzadores de guerra no espaço de 1 hora na costa holandesa, com a perda de 1.400 vidas. O submarino também começou a ser usado para ajudar a bloquear as costas inimigas. O método normal de operação de bloqueio era apreender os navios mercantes e levá-los para o porto, onde a carga era confiscada. Desde o despertar da guerra que os destroyers britânicos estavam engajados nesta atividade no Mar do Norte, parando qualquer navio que pudesse ter vindo da Alemanha. Em poucas semanas, eles tinham estabelecido um isolamento rigoroso desde a Noruega até o Canal da Mancha. Este foi bloqueado pela barragem Dover, uma barreira criada por flutuadores que usavam um equipamento parecido com redes de pesca suspensas por boias, como pode ser visto aqui, sendo reparado e carregado. Inicialmente, eram usados para evitar que submarinos passassem furtivamente pelo canal. Os alemães eram obrigados a depender da navegação neutra, e os acordos internacionais do pré-guerra dispunham que apenas certos tipos de mercadorias podiam ser declaradas como contrabando, e o navio neutro tinha que ser destinado a um porto inimigo para que sua carga fosse confiscada. A resposta britânica para isso foi comprar compulsoriamente a carga e depois autorizar a volta para seu porto de origem. Isso evitou a perda de vidas e deu alguma compensação aos proprietários dos navios. Por outro lado, os alemães não estavam em posição de bloquear o comércio britânico, mas podiam legitimamente atacar e afundar navios mercantes dos aliados, garantindo dessa maneira a segurança das tripulações. Um certo número de navios de guerra e navios mercantes blindados foram dispostos para este fim, mas muitos foram rapidamente perseguidos e destruídos. Uma exceção foi o Moeve, mostrado aqui, que afundou 40 navios e não foi afundado até o final da Segunda Guerra Mundial. Isso deixou os alemães apenas com submarinos, mas estes tinham suas limitações. Eles não podiam escoltar com facilidade um navio dentro do porto e não tinham mão de obra especializada na tripulação de bordo. Eles também não podiam garantir a segurança de uma tripulação capturada porque não tinham quartos a bordo. Um capitão de submarino podia prestar socorro para a tripulação de um navio afundado, mas isso deixava seu barco muito vulnerável a ataques. Normalmente, o melhor que podia ser feito era mandar a tripulação para seus barcos salva-vidas e deixá-la à deriva depois do interrogatório do capitão, num curso que a levasse à ilha mais próxima.
O submarino, então, afundaria o navio, de preferência com tiroteio, para poupar os torpedos. A partir de outubro de 1914, foi esta a prática que os alemães começaram a adotar. Mas qualquer ataque de superfície punha o submarino em risco. A alternativa era o ataque submerso, que geralmente significava atirar sem aviso. A Marinha pressionou para que isso fosse permitido. E no início de 1915, os alemães declararam a política de guerra irrestrita embaixo d'água nas águas que cercam a Grã-Bretanha e a Irlanda. Embora houvesse todo o esforço para não afundar navios neutros, sua segurança não podia ser garantida, especialmente porque os capitães de submarino eram instruídos de que a segurança de seus navios era de capital importância. Os alemães, entretanto, esperavam que esta advertência pudesse impedir que navios neutros entrassem em águas britânicas. Quando os capitães de submarinos registravam o afundamento de navios mercantes, eles passaram a acreditar que tinham uma arma decisiva nas mãos. A Grã-Bretanha fez muita propaganda sobre a irrestrita campanha de submarinos, afirmando que os alemães ignoravam as leis de guerra civilizada. Para os neutros, por outro lado, isso era melhor do que ter suas cargas confiscadas pela Grã-Bretanha. Na realidade, esta primeira campanha irrestrita teve pouco impacto imediato, já que um número limitado de submarinos significava que apenas 2 ou 3 poderiam agir contra o comércio de uma só vez. Em maio de 1915, entretanto, aconteceu um fato que teve sérias implicações na campanha alemã. No dia 1º de maio, o navio de passageiros Lusitânia deixou Nova York rumo a Liverpool. Naquele mesmo dia, os jornais de Nova York divulgaram notícia de que navios de bandeira britânica corriam o risco de ser destruídos sem qualquer aviso prévio. Seis dias depois, na costa sudeste da Irlanda, o navio foi afundado por um único torpedo disparado pelo U-20. Dos 2.000 passageiros a bordo, 1.200 morreram afogados, incluindo 188 norte-americanos. Imediatamente houve um clamor público contra esta atrocidade, tanto da Grã-Bretanha como dos Estados Unidos, onde antes a raiva era voltada principalmente à Grã-Bretanha devido ao tratamento para com os navios neutros. Contudo, o Lusitânia estava carregando mercadorias contrabandeadas em forma de explosivos e munições, apesar das terríveis manchetes. Os norte-americanos logo viram o incidente como mais uma razão para ficar fora da guerra. Usando as palavras do presidente Wilson, a América era orgulhosa demais para lutar. Assim, a campanha continuou pelo resto de 1915, esgotando-se simplesmente porque também poucos submarinos podiam ser mantidos no mar ao mesmo tempo. Mesmo a perda de quase 1,3 milhão de toneladas brutas de navios mercantes, 65% das quais da Grã-Bretanha, teve pouco reflexo no comércio. Mas nova perda de vidas norte-americanas levou o governo americano a uma reação muito mais forte. Se os alemães não parassem com esta forma de guerra, os Estados Unidos não teriam outra opção a não ser cortar relações diplomáticas. Receando que isso pudesse levar os Estados Unidos a entrar na guerra, os alemães suspenderam a campanha no Atlântico e no Mar do Norte, e a perda de navios mercantes caiu sensivelmente. Então, eles voltaram para o Mediterrâneo, onde menos navios norte-americanos navegavam. Durante a primeira campanha irrestrita, os submarinos usados não transportavam mais que 8 torpedos e tinham que usá-los com moderação. Assim, 80% dos navios ainda eram afundados por tiros e a tripulação normalmente tinha tempo de pegar seus botes. Ocasionalmente, quando o comandante do submarino sentia que não estava em perigo iminente, as cargas eram colocadas a bordo do navio e então detonadas.
Navios mercantes normalmente viajavam sozinhos, e isso dificultava o fornecimento de proteção naval, principalmente se eles não estivessem nas principais rotas marítimas. Estudando os ataques de superfície dos submarinos, a Grã-Bretanha desenvolveu uma nova arma anti-submarinos, o Kill Ship. Ele parecia um inocente navio mercante, que propositadamente navegava numa área perigosa para submarinos. Quando um submarino vinha à tona, a tripulação fingia entrar em pânico e geralmente começava a pegar os botes. Mas, simultaneamente, os canhões apareciam de repente e disparavam um rápido fogo de barragem. Os Kill Ships tiveram alguns sucessos, ocasionalmente até capturando um submarino. Mas em 1917, os comandantes de submarinos começaram a ficar atentos a eles. Em agosto de 1916, com a decisão de manter a esquadra dos altos mares do porto, a questão da guerra submarina irrestrita foi revista pelo governo alemão e o alto comando. O bloqueio britânico à Alemanha tornava-se cada vez mais firme, e a tentativa de esgotar completamente a França em Verdun fracassava claramente. Isso, junto com a Batalha do Somme, diminuía a força da artilharia alemã. Por outro lado, a taxa de construção de submarinos crescera rapidamente, e isso refletia no aumento de navios afundados durante a segunda metade de 1916. Com um número suficiente de submarinos, que era o argumento da marinha alemã, o comércio britânico ficaria tão deficiente que o inimigo seria obrigado a pedir a paz. Um fator sobre todos os outros, entretanto, causou um atraso na tomada de uma decisão. Durante o ano de 1916, o presidente Wilson havia enviado observadores a ambos os lados na esperança de poder negociar a paz. Em novembro de 1916, haveria uma eleição presidencial, que dependia muito do resultado dessa decisão, assim como a posição a ser assumida pelo novo presidente em relação aos termos de paz da Alemanha. Wilson foi reeleito, mas só no final de dezembro deixou claro que não tinha aceito as propostas alemãs de paz. Consequentemente, no início de janeiro de 1917, os alemães resolveram fazer uma campanha submarina completa e irrestrita, negando passagem até mesmo a navios neutros. No início desta nova campanha, que começou em 1º de fevereiro de 1917, cerca de 110 submarinos participavam. Os barcos eram de dois tipos: os grandes submarinos oceânicos mostrados aqui, operando desde os portos alemães do Mar do Norte, e os submarinos costeiros de menor alcance, baseados nos portos belgas. Mas agora a Grã-Bretanha tinha armas novas, além dos navios de superfície, redes e kill ships que estavam perdendo sua eficiência. Os hidrofones podiam detectar os motores dos submarinos abaixo da superfície, caso eles estivessem próximos ao navio. Um equipamento arrastado pela embarcação servia como fone, e um operador ouvia os sons reveladores ao girar seu cursor para apontá-los. Cargas de profundidade, minas lançadas pelos navios e ajustadas para explodir a certa profundidade, foram desenvolvidas apesar de sua produção lenta. O sinal de que uma carga de profundidade havia funcionado era o óleo do submarino trazido à superfície pela força da explosão. O poderio aéreo também estava começando a ser usado. Hidroaviões podiam atacar os submarinos com torpedos, bombas e metralhadoras. Dirigíveis com alcance de até 1.500 milhas e com quase 50 horas de autonomia de voo, ajudavam a localizar os submarinos. Infelizmente, eles mostraram-se pouco práticos como plataforma de ataque, já que eram muito instáveis para ser precisos. Por outro lado, podiam orientar os navios até o local.
Apesar de todas as armas novas e os métodos de localização, os submarinos alemães conseguiram afundar não menos que 500 navios entre fevereiro e março de 1917. E a navegação de navios neutros no leste do Atlântico e no Mar do Norte caiu em 75%. Apesar das condições a bordo dos submarinos serem pouco confortáveis, principalmente por causa dos gases das baterias, o moral das tripulações aumentava com cada sucesso que tinham. Uma razão para o aumento dos afundamentos era que os novos tipos de submarinos saíam dos estaleiros armados com o dobro dos torpedos de seus predecessores. Outra era a tradicional estratégia de ataque da Marinha Real. Patrulhas ofensivas eram mandadas para varrer as principais rotas marítimas, mas os submarinos simplesmente ficavam ao largo esperando que as patrulhas passassem, para depois atacar as presas. Alguns capitães de submarinos começaram a atingir um fantástico número de navios afundados. Quando retornavam ao porto após ataques bem-sucedidos, tornavam-se heróis nacionais. Isso seria repetido 25 anos depois, durante a Segunda Batalha do Atlântico. Se os afundamentos continuassem nessa alta percentagem, estava claro que não demoraria até que a Grã-Bretanha começasse a passar fome. E para enfrentar isso, um grande racionamento de alimentos teria que ser instituído. Até na frente leste, as tropas foram aconselhadas a não desperdiçar comida. A ameaça dos submarinos e o contínuo impasse sangrento em terra fez da primeira metade de 1917 uma época melancólica para a França e a Grã-Bretanha. Entretanto, algo de bom para os aliados surgiu desses 2 tristes meses. 2 dias após a abertura da campanha, o presidente Wilson, como havia ameaçado quase 2 anos antes, cortou relações diplomáticas com a Alemanha. Dois meses mais tarde, em 2 de abril de 1917, depois que os alemães não mostraram nenhum sinal de aliviar sua campanha, ambas as casas do Congresso se juntaram para ouvir do presidente Wilson que ele acreditava que a América não podia mais permanecer ao largo. As 2 casas votaram unanimemente a seu favor. No dia 6 de abril, estava declarada a guerra contra a Alemanha. Agora, a Marinha norte-americana podia ajudar a erradicar a ameaça dos submarinos. Ainda assim, navios, aviões e dirigíveis não eram o suficiente. O conceito de guerra anti-submarino tinha que ser repensado com urgência. A principal solução para superar a ameaça dos submarinos veio na forma de uma técnica utilizada por séculos pelas marinhas: juntar os navios mercantes e levá-los como comboios com escoltas armadas se mostrou muito eficiente em guerras passadas. Mas neste conflito foi considerado muito defensivo e difícil de organizar. Apesar disso, sua efetividade foi logo comprovada. Perderam-se apenas 5 dos 800 navios de comboio durante julho e agosto de 1917. Mas isso não era tudo. Os norte-americanos e os ingleses começaram a construir um enorme campo minado. Este campo usava minas modernas e mais eficientes, e ia desde as Orkneys até as águas territoriais norueguesas. A barragem de Minas do Norte tornou ainda mais difícil para os submarinos entrar no Atlântico. Este ambicioso projeto durou de março até outubro de 1918 e envolveu a colocação de mais de 70 mil minas.
Mais espetacular foi a tentativa britânica em abril de 1918 de impedir que os submarinos usassem Zeebrugge na costa belga. Até então, as operações nestas águas consistiam principalmente de batalhas entre embarcações leves, incluindo destroyers. Houve também alguns bombardeios vindos da costa. Eram utilizados os desajeitados navios monitores, que eram pouco mais que plataformas para canhões grandes, como o tipo de 15 polegadas visto aqui no HMS Erebus. Eles e seus navios de apoio regularmente trocavam fogo com as baterias costeiras alemãs. O ataque a Zeebrugge, em 23 de abril de 1918, envolveu o afundamento de 3 navios de bloqueio no porto de entrada. Isso foi um sucesso. Seu cruzador escolta, Vindictive, teve sorte em retornar ao porto. Mesmo assim, os submarinos ainda conseguiam passar. Não obstante, essas novas táticas significavam que no início de 1918, a ameaça dos submarinos havia sido colocada sob controle. Isso era vital não apenas para a sobrevivência britânica, mas permitia que soldados norte-americanos fossem transportados pelo Atlântico até a França e formassem a onda que mudaria a sorte dos aliados. Em contraste, o bloqueio aliado das forças centrais progressivamente havia se tornado mais rígido. A grande frota britânica e a frota norte-americana do Atlântico haviam produzido uma força combinada com tal poder que qualquer pensamento de que a grande frota oceânica alemã ainda pudesse enfrentar os aliados em batalha seria rapidamente dissipado. No verão de 1918, os aliados haviam vencido a guerra no mar. A batalha decisiva em terra ainda continuava a ser travada.